Graça e paz, meu amado irmão, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e juntos estamos aqui para aprendermos a palavra do nosso Deus. Estamos aí com esse projeto denominado Auxílio ao Mestre. O objetivo desse trabalho é dar o suporte a professores e alunos da Escola Bíblica Dominical da nossa revista da CPAD. E esse trimestre está maravilhoso o assunto e nós queremos, de certa forma, contribuir de forma tímida, modesta, na obra de Deus, proporcionando a você, professor, a você, aluno, um pouco mais de base, de conhecimento, ou talvez até mesmo para aquela pessoa que não pode ir à escola dominical porque está trabalhando, está em viagem, ou seja, são várias razões. De modo que esse material estará disponível aí na internet, no YouTube, será compartilhado no Facebook, e você, meu irmão, abraçando esta ideia, entendendo que essa proposta é uma proposta de Deus, para a sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo, eu gostaria que você estivesse orando por esse trabalho que nós estaremos desenvolvendo daqui para frente. Eu não sei durante quanto tempo, porque é desafiador realizar todo esse trabalho de forma pessoal, individual, sem ter o apoio que nós necessitamos. Mas tendo aqui a presença do Espírito Santo, a Trindade Santa, já é o suficiente, porque mais importante do que a estrutura é o trabalho e a mensagem que será transmitida na direção e na orientação do Espírito Santo. A lição que nós vamos abordar hoje é a lição de número 6. Ela será ministrada nas nossas igrejas no próximo dia 6 de novembro de 2016. E o tema desta lição é Deus, o nosso provedor. Amém, amados? Nós temos um Deus que provê tudo a favor do seu povo. E esta lição, ela tem alguns objetivos a serem alcançados. Mas o objetivo primordial dessa lição de hoje é ressaltar a suficiência divina em tempos de crise. Em tempos de crise e dificuldade, Deus continua no controle de todas as coisas, porque Ele é Senhor da prosperidade, Ele é Senhor da abundância, mas também Ele é Senhor das dificuldades, das crises e da escassez. A nossa introdução, ela destaca o seguinte: Isaac enfrentou os mesmos dilemas que o pai, a fome e a seca. A diferença é que Isaac não desceu ao Egito, pois ouviu a voz de Deus e o obedeceu. Amado, a introdução ela quer dizer que tanto Abraão como Isaac enfrentaram os mesmos problemas, as mesmas adversidades, mas há uma diferença nítida entre um e outro. A diferença é que Isaac, ele ouviu a voz de Deus, dizendo para ele não descer ao Egito. Abraão passou pela crise da escassez hídrica, a escassez de alimento e a fome. E o seu filho também passou pelo mesmo dilema, pela mesma crise, pela mesma dificuldade. Porém, com características e desfechos diferentes. Amém, amado? Porque nós somos pessoas únicas, não somos iguais, somos diferentes. E as nossas reações e comportamentos diante da mesma adversidade pode ser diferente de outras pessoas. E Deus respeita a individualidade de cada um. No tópico 1, nós vamos observar, Isaac vai a Gerar por causa da fome. Neste subtópico, nós lemos o seguinte título: A intenção de Isaac. Estrategicamente, o caminho para o Egito era a melhor opção para Isaac. Deus lhe aparece e lhe propõe um outro caminho, o caminho da fé e obediência. Humanamente falando, meu amado,
a melhor possibilidade, estratégia para o Isaac seria de fato o Egito, porque o pai foi para lá. No momento de dificuldade, o pai foi para o Egito. Mas o interessante nós entendemos que Deus não trabalha com moldes. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Chegou o momento agora de Isaac ter a experiência dele. E ele vai para lá, desejou ir para o Egito em função da fome. Mas Deus teria outro propósito para Isaac, porque Deus não tem uma única forma de agir na vida das pessoas. Para cada pessoa e para cada circunstância, Deus tem uma forma diferente e às vezes específica para trabalhar. Isto fala da multiforme graça de Deus. Ou seja, há várias formas da graça de Deus se manifestar na sua vida, professor, e na sua vida, você que é aluno. E nós precisamos esclarecer as pessoas deste fato, que não há uma única forma de Deus agir. A minha experiência, ela serve para mim, para me edificar, mas talvez a minha experiência, ela serve para edificar o irmão, mas não para ser um referencial e modelo para a vida dele. Amém, meus amados? Prosseguindo então, no tópico 2, vamos então para o segundo subtópico. Promessas de Deus em tempo de crise. Deus não mudou a situação de Isaac instantaneamente. Ele lhe fez promessas cujo resultado seriam vistos a médio e longo prazo. O que eu vejo nesse subtópico? Deus faz promessa em tempo de crise. Observe que Deus, ele não vira para Isaac e diz: Isaac, eu vou mudar a sua sorte agora. Já estou operando um grande milagre, já estou operando um reboliço na sua vida e eu vou mudar a situação da sua vida. Deus poderia ter feito isso e mudado a história de Isaac de forma instantânea. Mas observa, nem sempre Deus vai trabalhar desta forma. E somos, às vezes, ensinados erroneamente a acreditar que Deus sempre vai operar um milagre instantâneo. Amado, aprenda uma coisa. Há 3 linhas que Deus trabalha. Deus trabalha com projetos a curto prazo, Deus trabalha com projetos a médio prazo e Deus trabalha com projetos a longo prazo. Deus se apresenta para Isaac e faz para ele promessas, conforme ele havia feito para Abraão. Deus não muda a crise, mas fortalece a fé de Isaac em meio à crise. E as promessas que Deus faz para Isaac são promessas de médio prazo e longo prazo. Nós precisamos aprender. A nossa sociedade é uma sociedade imediatista. Nós queremos orar pela manhã e ver Deus respondendo na parte da tarde. A pressa e esse imediatismo no qual nós vivemos, estamos inseridos, nós queremos transferir para Deus. Queremos que Deus age rápido, com pressa, porque nós estamos precisando. E eu olho aqui para Isaac. Deus vê Isaac no meio da crise. Deus não muda de uma vez a situação. Ele passou pela crise, ele passou pela dificuldade, mas Deus fortaleceu a fé de Isaac para que ele pudesse superar a crise e no tempo devido, Deus operar maravilhas a favor de Isaac, confirmando aquilo que Deus lhe havia prometido. Amado, você tem promessa de Deus. Espera no Senhor, aguarde no Senhor. Meu irmão, minha irmã, espera o tempo e o momento, porque Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Prosseguindo, então, nós vamos agora para o tópico 3. O subtópico 3, vamos dizer assim. A obediência de Isaac. Há momentos em que nossa vontade entra em conflito com a direção apontada por Deus. Segui-la ou não é uma decisão pessoal. Glórias a Deus. Observamos aqui que Isaac tinha uma intenção. A intenção de Isaac era ir para o Egito. Era o caminho mais fácil, era o caminho mais óbvio de Isaac, era ele ir para o Egito.
Mas Deus se apresenta para Isaac e aponta para ele um outro caminho. E há momentos, meu amado, que a nossa vontade, ela entra em conflito com a direção que Deus nos aponta. Às vezes nós queremos uma coisa, nós queremos tomar uma outra decisão, queremos fazer determinados projetos, queremos fazer determinado curso, queremos nos enganjar em determinada carreira, mas o Senhor vem e nos aponta uma outra direção. Todavia, Deus não nos obriga a nos sujeitarmos à sua vontade e à direção que Ele nos está apontando. Observa, Deus somente aponta a direção, a vontade dEle. Seguir a direção apontada por Deus é uma decisão pessoal de cada um de nós. Você não é obrigado a seguir a direção de Deus. Você não é obrigado a abrir mão da sua vontade e se sujeitar à vontade de Deus. É uma decisão pessoal sua. Mas, todavia, as pessoas que escolhem obedecer à direção de Deus e abrir mão da sua vontade própria, elas serão abençoadas e colherão os frutos da sua obediência. Amém, meu amado? Obedecer ou não a direção apontada por Deus é uma decisão pessoal. É entre você e Deus. Você é livre para aceitar ou não a direção que Deus está te dando.